Um dia, eu parei diante desta corda. Eu parei porque conheci alguém. Na verdade, foram algumas pessoas. Foram várias as situações e as relações que me trouxeram até este ponto. Eu conheci alguém que me feriu. Tinha uns 5 anos, quando um vizinho começou a abusar de mim. Minha mãe me deixava lá para trabalhar. Aí primeiro ele me agradava, depois acariciava, por fim abusava e ameaçava. Eu tinha medo de ser ferido, de ferirem minha mãe, por isso calava, engolia seco. Aquilo foi como uma comida estragada que me fez muito mal. Depois descobri que muitos outros que sofreram traumas, não necessariamente iguais ao meu, sofriam calados e pensavam em pôr fim à própria vida, não por terem uma personalidade suicida, mas pela sua vulnerabilidade emocional. Eu conheci alguém que não me ouviu. Lembro de ter dito à minha mãe que não queria ficar longe dela, eu não queria ficar naquela casa, mas ela dizia que precisava trabalhar. Ela não me ouviu e entendi que o trabalho era mais importante que eu. Quando ia chegando a hora de ir para lá, para a casa do meu vizinho, eu tinha dores, eu chorava. Um dia, uma tia perguntou o que estava acontecendo e minha mãe disse que era manha. Quantos, assim como eu, tentam se fazer ouvir? Nem tudo é manha, nem tudo é rebeldia. Havia dentro de mim uma sopa de emoções fervendo. Aquela pressão precisava sair, eu precisava falar, mas ninguém me ouvia. Todos davam conselhos, mas ninguém me ouvia. Fiquei com a impressão que não existia para o mundo. Eu conheci alguém que reforçou a minha dor. Foi na escola. Eu ficava retraído, triste, amedrontado. Passei a sofrer bullying. Me chamavam de fracote, mariquinhas, bunda mole. Essas eram as frases da minha época de criança. Eu me sentia agredido e intimidado. Quanto mais sofria bullying, mais me isolava. E dentro de mim, mais gritava. E não era ouvido. Meu vizinho me agredia. Minha mãe não reagia. Os meus colegas me intimidavam. Foi aí que pensei, pela primeira vez, na morte. Na verdade, eu não queria morrer, mas acabar com aquela situação de desespero, eu já não aguentava mais. Aí, eu conheci alguém que me apresentou um alívio e fez isso me introduzindo nas drogas. Aquela pressão interior que me fazia sofrer era aliviado pelo uso da droga. Era como se ela destampasse a panela de pressão. No começo, era muito bom, eu nem pensei mais em morrer. Mas em pouco tempo, o meu vício começou a mostrar a sua verdadeira face. Já não me concentrava, não tirava nota na escola, cabulava a aula e até cometi pequenos furtos para financiar o meu vício. Quando me vi escravo do vício, voltei a pensar em suicídio. O meu passado era traumático, o meu presente pesado e o meu futuro amedrontador. Agora, meu problema não era o vizinho, ou a minha mãe, ou os colegas de escola, não, era eu mesmo. Então, o jeito era dar fim a mim mesmo, morrer, suicidar-me, acabar com a dor. Isso dominava meus pensamentos. Então, conheci alguém que me julgou. Com toda essa situação, eu desenvolvi depressão. Não tinha ânimo, a dor sugou minha alma. Não tinha visão positiva do futuro, vendo tudo em preto e branco, predominantemente em tons de cinza. No julgamento dos outros, eu estava naquela situação por vontade própria. Não saía da depressão porque não queria, era um fracote.
Meu Deus. Mais uma vez me viam impotente e eu me via como impotente. Não tinha sentido minha existência. Na depressão, já não pensava somente em suicídio, mas planejava como faria, o que usaria, onde e quando executaria. Minhas ideias para o suicídio se amadureciam. Já não pensava na morte com medo, pois tinha mais medo de uma vida sem propósito. Então, alguém se suicidou. Eu conheci alguém que se suicidou. Era um cunhado da minha mãe. Quando descobriu que estava com câncer na garganta, não pagou para ver. Matou definitivamente a doença, matando a si mesmo. Ele se enforcou numa árvore que tinha no quintal de casa. E a partir daí reforçou a minha intenção. Ele morreu e passou a ser notado nas histórias de família. Quem sabe isso se tornaria uma realidade para mim, eles me notariam. Ele conseguiu cumprir o planejado. Por que eu não conseguiria? Ele usou uma corda e eu poderia fazer o mesmo. Era uma questão de pesquisar o jeito certo. Eu estava decidido. Ia me suicidar no dia do meu aniversário, na área de serviço de casa, com uma corda, à tarde, enquanto minha mãe estava trabalhando. Se eu não tinha valor para ela, daria a mim mesmo este presente. Mas, ainda bem que uma história pode ter um mais. Eu não usei essa corda também porque eu conheci alguém. Foram algumas relações que me livrariam deste ponto. Como Lázaro descreveu na sua música Bagaço, foi sim. Tudo que era bom de mim se afastou, então resolvi por fim a minha história. Eu decidi morrer. Foi quando veio um crente e me falou de Deus, de um amigo que resolveria os meus problemas. Foi quando um bom homem me falou de Deus. Foi sim, de um amigo que resolveria os meus dilemas. Ele me falou de Cristo. Essa pessoa se importou comigo, me ouviu, teve compaixão, se tornou meu amigo e me falou do seu melhor amigo, que é Jesus. E Jesus não só se importou comigo, ele me importou para dentro de si ao morrer por mim. Ele morreu, eu não precisaria morrer. E mais, ele ressuscitou e poderia me dar vida em abundância. Então eu entreguei a ele a minha história. E hoje eu sou outra pessoa. Como diz a Bíblia, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram coisas novas. A corda continua aqui, mas sem o meu pescoço. Eu estou mais vivo do que nunca. Tem misericórdia de mim, oh meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Aleluia. Glória a Deus.